Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concursos. E você, com certeza, vai ser mais um dos campeões que nós estamos preparando por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo, meu campeão, minha campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico e de matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre capitalização simples, matemática financeira, capitalização simples, mais especificamente sobre juros simples, ok? Vem comigo, galera, para a gente dar início nessa aula aí. Então vamos lá, falando o que a gente vai estudar nessa aula. Nós vamos estudar conceituar juros simples, né? Entender como que é o papel do dinheiro no tempo, né? Como que o dinheiro se desenvolve no decorrer do tempo. Nós vamos calcular montante, vamos calcular capital, vamos calcular taxa, tempo, que são todos itens associados aos juros simples. Vamos entender o que é uma taxa equivalente, o que é uma taxa proporcional, taxa média e prazo médio. E vamos resolver aí alguns probleminhas, alguns exemplos com relação a esses assuntos que nós iremos tratar, ok? E no segundo momento, nós iremos fazer uma bateria de exercícios sobre esse assunto aqui, obviamente depois que a gente trabalhar toda a parte conceitual, que é importante que você saiba. Tranquilo, galera? Então vamos lá falar sobre aí regimes de capitalização. Bom, veja bem. Os critérios de capitalização demonstram como os juros são transformados e sucessivamente incorporados ao capital no decorrer do tempo. Então, você vai fazer uma aplicação, você vai pegar um dinheiro emprestado, esse dinheiro ele vai ser devolvido ou vai ser resgatado depois de um certo período, depois de um certo tempo. Então, como é o comportamento desse dinheiro no decorrer desse período, no decorrer desse tempo? Esse valor, esse dinheiro, ele tem que ser corrigido. Ele não pode simplesmente ser tratado da mesma forma depois de um certo período de tempo. Então tem que haver uma correção monetária, ok? Seria como eu pegar R$100 com você, chegar e falar bem assim, ó, me empresta R$100 aí. Aí eu vou te devolver daqui a um ano R$100, tá bom para você? Obviamente que não, né, gente? Esses R$100 daqui a um ano, ele não vai ter o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Hoje, com R$100, você vai comprar X, Y e Z. Daqui a um ano, com R$100, você só vai comprar o X e o Y. O Z já não vai dar mais para comprar, né? Porque tem uma inflação nesse período, os preços aumentam e esse dinheiro, esse valor R$100 já não vai ter tanto valor daqui a um ano como ele tem hoje, né? Aliás, hoje já não tem muito, né? Mas imagina daqui a um ano. Mas enfim, então todo capital, seja ele empregado, aplicado ou emprestado, ele tem que ser corrigido no decorrer do tempo. Então os regimes de capitalização, o que eles fazem? Eles pegam os juros desse capital, né? E incorporam ao capital no decorrer do tempo. Então, esses R$100 hoje, daqui a um ano, ele vai valer 110, 115, 120, ele vai ter um outro valor, ok? Nesta conceituação, nós podemos identificar dois regimes de capitalização. Uma que a gente chama de capitalização simples ou linear, e a outra que nós chamamos de capitalização composta ou exponencial. Nesta aula, nós vamos estudar a capitalização simples. Vamos ver como que ela é tratada no decorrer do tempo. E numa outra ocasião, nós falaremos sobre a capitalização composta. Bom, vamos entender então o que é essa capitalização simples. Ela comporta-se como se fosse uma progressão aritmética, ou seja, ela vai crescer de forma linear e constante, ok? É previsto o crescimento porque o crescimento ele é contínuo e linear. Então, ele comporta como se fosse uma progressão aritmética ao longo do tempo. Os juros incidem somente sobre o capital inicial da operação, ou seja, da aplicação ou do empréstimo. Como assim, professor?
você vai fazer uma aplicação, por exemplo, de R$1.000 numa instituição, que pode ser numa letra, sei lá, enfim, tem várias aplicações. Você vai fazer uma aplicação a regime de juros simples, capitalização simples. Então você investiu R$1.000 a juros de 10%, beleza. Então no primeiro período vai render 10% de juros para você sobre os R$1.000. Aí você vai passar a ter lá na sua aplicação R$1.000 mais os juros desse período. Passado o outro período, tem mais 10%. Só que esse 10%, ele incide somente sobre o valor que você aplicou, que é os R$1.000. Ele não incide sobre os juros que já rendeu no primeiro período. Por isso que ele é chamado de capitalização simples. Porque todo o rendimento, independente da quantidade de períodos que esse capital permanecer aplicado, ele vai ser calculado sempre sobre o capital investido inicialmente. Se você investiu R$1.000, todo mês, a cada mês que for rendendo juros, que for capitalizado os juros vai entrar sempre sobre os R$1.000. Professor, mas eu já tenho R$1.500 lá. Mas os 10% continua ainda sobre os R$1.000, não sobre os 1.500. Porque esses 500 é fruto do rendimento. E na capitalização simples, os juros não é calculado sobre o rendimento, mas simplesmente sobre o capital inicial. Entenderam? Essa é a característica fundamental da capitalização simples. Juros incide somente sobre o capital inicial ou de aplicação ou de empréstimo, ok? Então, apenas o capital inicial, também chamado de principal, rende juros. Isso é a caracterização da capitalização simples. Tranquilo, galera? Bom, mas falar... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Em capitalização simples é falar em juros simples, ok? Bom, o que são juros simples? Por que é chamado de juros? Porque juros é um rendimento em cima de um capital. Toda vez que nós calculamos um percentual em cima de um determinado capital, nós estamos calculando os juros. E esses juros pode ser decorrente de uma aplicação ou de um empréstimo. E esse juro se diz simples quando ele é calculado unicamente sobre o capital inicial. Ok? Beleza? Bom, por definição, juros simples é diretamente proporcional ao capital e ao tempo de aplicação, sendo a taxa de juros por período o fator de proporcionalidade, tá? Então, sempre o capital, os juros vai ser diretamente proporcional ao capital e ao tempo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior for o capital emprestado ou aplicado, maior será os juros. Quanto mais tempo durar a aplicação ou o período de empréstimo, maior será os juros, ok? Isso que quer dizer diretamente proporcional. E se diz que a taxa por período, que é a correção monetária, né, é o índice que vai indicar qual é o valor de correção, ele é chamado de taxa de proporcionalidade. Belezinha? Então isso que é juros simples. Como que nós fazemos para calcular o juros simples? Existe uma formulazinha básica para nós calcularmos os juros simples, tá? Então, o cálculo dos juros vai ser representado aqui por nós pela letra J. J indica juros. E a formulazinha que nós vamos usar para calcular esses juros é essa fórmula aqui, J-SIM.
J igual a C, que é capital, vezes I, que é a taxa, vezes N, que é o tempo. Então, é através dessa formulazinha que nós vamos calcular os juros decorrentes de uma aplicação ou de um empréstimo. Vamos entender cada uma dessas simbologias. O J é os juros, o C é o valor do capital, o I é o valor da taxa de juros e o N é o prazo ou tempo, ok? Alguns autores de livros costumam representar o prazo pela letra T, tá? Então, lê-se JCIT, mas entende-se que N ou T quer dizer a mesma coisa, é o prazo, é o tempo de aplicação. Tranquilo? Belezinha, galera? Bom, como que fica o cálculo do montante? Professor, o que é montante, professor? Montante é o resultado da sua aplicação. Então, você tinha lá R$1.000, você aplicou esse R$1.000 por um certo período, por um certo tempo, né, a uma certa taxa. Passado esse período, esse prazo, você vai fazer o resgate do valor. O resgate implica em quê? Implica no valor aplicado mais os juros que rendeu no período que ele ficou aplicado. O somatório disso, do capital mais os juros, é chamado de montante. Então, entende que a palavra montante quer dizer capital mais juros. Compreende isso? Então, veja bem, galera, eu estou tentando ser bastante minucioso na explicação dessa linguagem matemática, porque é ela que vai aparecer na hora de nós resolvermos os exercícios. Então, o exercício vai dizer para você, calcule o montante. Você tem que entender o que quer dizer essa palavra, tá? Então, montante quer dizer a somatório do capital aplicado mais os juros que rendeu nesse período. Nós podemos representar o montante pela letra M e podemos dizer que montante é igual a C mais J. Ou seja, capital inicial mais os juros. Tranquilo? Bom, professor, mas juros é igual a C vezes I vezes N. Então, se eu substituir no lugar do J, C vezes I vezes N, colocar aqui, não dá para eu encontrar uma outra fórmula para encontrar o montante direto? Dá. Como que fica? Fica assim, ó. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Então, o que eu fiz? No lugar do J, eu substituí isso aqui, ó. C vezes I vezes N. Como eu tinha um C aqui, colocou o C em evidência. E aí, C dividido por C é 1. Sim dividido por C, corta o C, sobra o I e o N. E aí, nós encontramos essa outra fórmula que, de forma direta, nos dá o valor do montante. Então, você tem duas opções para encontrar o montante. Se você sabe o capital e sabe os juros, você soma um mais o outro, você tem um montante. Se você não sabe os juros, mas sabe o capital, sabe a taxa, sabe o tempo, você pode aplicar nessa fórmula aqui direta e encontrar o valor do montante, sem a necessidade de calcular o juro antes. Ah, professor, mas eu posso calcular o juro e depois somar com o capital? Pode, se você achar mais fácil fazer dessa forma, tranquilo. Mas, na medida que você entender que você pode fazer essa aplicação direta, você vai ver que o caminho mais rápido é por aqui. E, aliás, o que mais a gente precisa na hora do concurso é o caminho mais rápido. Correto, obviamente. Tranquilo? Bom, então essas são as fórmulas que nós vamos usar de apoio para resolver aí uma bateria de exercícios. Vamos fazer alguns exemplos para a gente trabalhar a parte de aplicabilidade. Veja bem, a nossa aula é dividida em dois momentos. Primeiro, a parte conceitual, que você tem que entender. No segundo momento, é a parte de aplicação da fórmula. Você tem que saber trabalhar. Se eu quero saber o montante, como que eu trabalho? Se eu quero saber a taxa, como que se trabalha? Passar de um lado para o outro, todas as transformações matemáticas que tem que acontecer. Então, você precisa saber manusear a fórmula. Porque o teste pode pedir montante, pode pedir juros, pode pedir capital, pode pedir taxa ou pode pedir tempo. Qualquer uma dessas perguntas são passíveis de serem feitas, todas relacionadas à capitalização simples. E você precisa entender o manuseio dessa fórmula. Então, nós vamos fazer agora alguns exemplos para nós treinarmos essas transformações. Ok? Fique bem atento nisso daqui. Exemplo número 1. Olha só. É
É uma coisa muito básica o que a gente tem falado constantemente, mas infelizmente alguns alunos ainda continuam errando de forma assim bastante infantil exercícios desse tipo. Galera, é um procedimento que você tem que adotar. Primeira coisa, lê com muita atenção o teste. Isso é imprescindível. Você tem que entender todas as informações que o exercício está te colocando. Se possível, anote elas, tá? E que esteja muito claro para você, prezado concurseiro, qual é a pergunta, o que o exercício quer saber. Se você não sabe o que o exercício pergunta, como que você vai dar a resposta correta? Então você tem que buscar essa interpretação. Então vem comigo. Um capital de R$ 2.500. Então eu tenho o valor do capital. Está aqui, ó, C igual a 2.500. Eu já tenho essa informação, já anotei. Esteve aplicado a taxa mensal de 2%. Veja bem, ele disse taxa mensal. Isso quer dizer que a taxa está, a unidade que está relacionada à taxa é mês. Beleza. Então eu tenho que a taxa é de 2% ao mês. Está aqui, ó, está anotado. Num regime de capitalização simples, então eu sei que é juros simples. Após um período de 2 meses, então ele me deu o prazo, 2 meses. Os juros resultantes dessa aplicação serão de... O que ele quer saber aqui? Os juros. Está aqui, galera. Está bem claro. Ele quer que a gente calcule o valor dos juros. Muito básico o exercício. Bom, existem alguns cuidados que nós temos que tomar na hora de resolver exercícios, principalmente de capitalização simples. Qual que é o grande vilão que aparece no momento do concurso quando se trata de capitalização simples? As bancas geralmente fazem com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade ao colocar unidades diferentes para taxa e tempo. Como assim, professor? Tempo e taxa são grandezas que têm que andar na mesma unidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o tempo está em mês, a taxa tem que ser mensal. Se o tempo está em ano, a taxa tem que ser anual. Se o tempo está em dia, a taxa tem que ser diária. Ah, entendi, professor. Mas e se não for? Se uma estiver numa unidade e o outro estiver em outra unidade? Se isso acontecer, prezado concurseiro, nós temos que fazer o que nós chamamos de transformação. Nós temos que transformar ou a taxa ou o tempo um para a mesma unidade do outro. Se você optar por transformar o tempo, é um procedimento. Se você optar por transformar a taxa, é outro procedimento. Geralmente, nós usamos a transformar a taxa na mesma unidade do tempo. Mas isso não é regra geral. Na verdade, você tem que proceder naquilo que for mais fácil. Tem alguns exercícios que é mais fácil você trabalhar o tempo. Por exemplo, ele dá lá 90 dias. Bom, 90 dias são 3 meses. Ah, aí você vai dizer para mim, professor, mas depende do mês. Como que o senhor vai dizendo que 90 dias é 3 meses? E se for janeiro, fevereiro e março? Não vai dar 90 dias. Veja bem, galera, toda vez que nós falamos em operações comerciais e não é especificado o período, o mês específico, nós temos que considerar sempre mês comercial. E mês comercial é 30 dias. Ano comercial, 360 dias. E ponto final. Não tem essa de 28, 29, 30 ou 31 dias. É 30 dias e acabou. É mês comercial, ok? A mesma coisa o ano. Não é 365 dias. São 360 dias. Tá? Nós consideramos sempre o ano comercial. Tranquilo? Bom, então nesse exemplo que eu dei, no caso de 90 dias, você pode muito bem considerar 3 meses. Beleza, transformou para mês. Tá? Agora, se você não quiser trabalhar o tempo, você pode também transformar a taxa. E daqui a pouco a gente vai entrar nessas transformações que a gente chama aí de taxa proporcional, ok? Bom, então a taxa aqui foi dada em mês, o tempo também foi dado em mês, então eu não preciso preocupar com transformação, porque tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade. Mas tem um detalhe. A taxa, ela está em porcentagem. E quando eu jogo naquela formulazinha, J igual a C vezes I vezes N,
O I é taxa unitária, então eu tenho que transformar a taxa percentual para a taxa unitária. Professor, como que eu faço essa transformação? Simples, dividindo por 100. Não é 2%? O que quer dizer a palavra porcento? Quer dizer que é dividido por 100. E se nós dividirmos 2 por 100, nós vamos encontrar 0,02. Então eu fiz a transformação da taxa percentual para a taxa unitária. Beleza? Bom, e o tempo, como a gente já havia dito, 2 meses. Ok? Bom, agora que eu sei o capital, sei a taxa e sei o tempo, tá? Que eu representei por T, mas pode considerar o Nzinho, tá? Que é tempo. Nós vamos ter o seguinte, a fórmula é essa, JCIN, o C é 2.500, o I é 0,02 e o N é 2. Substituindo na fórmula, 2.500 vezes 0,02 vezes 2, então multiplica isso daqui vezes 2, fazendo esse produto, nós vamos encontrar 100. Então, 2.500 vezes 0,2, 50. 50 vezes 2, 100. Então, qual é o juros resultante dessa aplicação aqui? R$100, ok? Então, esse capital aplicado por 2 meses vai dar um juros de R$100. Aí, se esse mesmo exercício perguntasse, qual é o montante, ao invés dele perguntar os juros, ele perguntasse qual é o montante dessa aplicação. Aí você tinha 2 formas de fazer. Ou você calcula os juros e soma mais o capital, porque montante é igual a capital mais juros, ok? Você tinha que montante é igual a 2.500 mais 100. Conclusão, o montante ia ser de R$2.600. Ok? Ou, então, a outra possibilidade seria você multiplicar, jogar naquela outra fórmula para achar direto. Capital que multiplica 1 mais I vezes N. Ok? E aí, dessa forma, você encontraria o mesmo montante de R$2.600, porque ia ficar aqui o capital, 2.500, que multiplica 1 mais I, que é 0,02, vezes 2, que vai dar 0,04, mais 1, vai dar 1,04, que vezes 2.500 vai dar os mesmos R$2.600. Então, são 2 formas de fazer. Uma direta, se acaso ele pedisse o montante, ou então você calcula os juros e depois soma mais o capital. De uma forma ou de outra, você chega no mesmo lugar. Belezinha? Então, tá aí a dica para nós calcularmos os juros de uma aplicação. Então, é bem básico. Não precisa ficar preocupado com relação aos dados, gente. O exercício ele tem que te dar as informações. Você tem 4 variáveis, os juros, o capital, a taxa e o tempo. Se o exercício te pede o juro, ele obrigatoriamente tem que te dar o capital, a taxa e o tempo. Senão, não tem como encontrar. Se ele não te der de forma direta, ele vai te dar de forma indireta. Ele vai te dar meios, mecanismos para que você encontre todas as variáveis que você precisa. Caso contrário, não tem solução ao problema. Então, não precisa ficar preocupado, porque qualquer teste, qualquer exercício vai te dar todo o subsídio para que você resolva o exercício, tá? Lembrando que são 4 variáveis, ele vai pedir uma delas, com certeza as outras 3 ele tem que te fornecer, tá? Ok? Vamos para o exemplo 2. Olha só. Uma pessoa aplica R$ 1.800 a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Determinar o valor acumulado ao final deste período. Veja bem, é importante que a gente entenda não a linguagem matemática na sua totalidade. Porque muitas vezes uma determinada palavra ela aparece mascarada de outra forma. É igual esse exercício. Ele não pediu o montante da aplicação. E a gente já sabe o que é montante. Montante é o resultado do capital aplicado somado com os juros que rendeu em determinado período. Mas o exercício não foi específico. Calcule o montante. O que ele falou? Olha só.
determinar o valor acumulado ao final deste período. Em outras palavras, ele quer saber o quê? O montante. Então, viram a importância da gente acostumar com a linguagem e saber associar uma coisa a outra? Então, ele quer saber montante. Valor acumulado é montante, é o capital que aplicou mais os juros que rendeu. Bom, como que nós resolvemos isso? O primeiro passo é anotando todas as informações que o exercício nos deu. E para isso eu tenho que estar atento. Ele me deu, o capital deu, está aqui, capital 18 mil. Uma pessoa aplica 18 mil, capital. A taxa de 1,5% ao mês, isso é o quê? Taxa de juros. 1,5%, importante a unidade, não esqueça. Então, taxa 1,5% ao mês. Veja bem, 1,5% é taxa percentual, eu tenho que transformar para taxa unitária. Qual é o procedimento? Divide por 100. Então, dividindo por 100, 1,5, vai dar 0,015. Essa é a taxa unitária, é com esse valor que eu vou trabalhar. E o tempo? O tempo é 8 meses. Aí, chama a sua atenção para o seguinte, a taxa está em mês, o tempo está em mês. Ambos estão na mesma unidade. Então, eu não preciso preocupar com transformação, porque tanto o tempo quanto a taxa já estão na mesma unidade. Beleza? Tranquilo. Bom, e ele quer saber o montante, que é o valor acumulado ao final deste período. Beleza. O que nós sabemos a respeito do montante? Vamos aplicar aquela formulazinha direto do cálculo do montante. Qual é ela? Montante igual capital que multiplica 1 mais I vezes N, ok? Com base nessa formulazinha, nós conseguimos encontrar o montante de forma direta, ok? Como já está todas as variáveis que eu preciso saber já estão aqui, já são conhecidas, capital, taxa e tempo, capital, taxa e tempo, então está mole para encontrar o montante. Agora é só uma questão de tomar cuidado na hora de multiplicar, principalmente quando se trata de números decimais. Se você tem dificuldade em fazer multiplicações envolvendo números decimais ou divisão envolvendo números decimais, recomendo assistir a nossa aulinha sobre números decimais, operações com números decimais. Lá a gente trabalha assim de uma forma bem prática, direta, com bastante calma, para você entender todo o processo de como que soma decimal, subtrai, multiplica, divide, para quando chegar numa situação dessa você não ter dificuldade. Tranquilo? Se você tem dúvida, assista a nossa aulinha de operação com números decimais. Bom, vamos lá então. Substituindo aqui, no lugar do C, 18 mil, está aqui. Tá? Galera, eu coloquei o 0,00, mas eu recomendo vocês não colocarem ele não, tá? Foi um lapso até ter colocado. Eu até vou riscá-lo aqui. É melhor nem colocar esse 0,00, porque muitos alunos acabam confundindo com essa vírgula aqui. Só coloca a vírgula se for um número diferente de 0. Caso contrário, não coloca não, ok? Então, o que multiplica 1 mais a taxa unitária, que é 0,015 vezes 8, ok? Agora eu tenho que fazer esse produto, somar mais 1, para depois multiplicar por 18 mil. Vou fazer aqui essa tabuadazinha, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. 0,015 vezes 8. Galera, tome cuidado com isso.
na hora que nós estamos resolvendo uma operação, fazendo uma operação matemática, nós temos que respeitar a ordem e a hierarquia dos sinais. O que quer dizer isso, professor? A hierarquia quer dizer o seguinte, que se você tiver uma soma, uma subtração, junto com uma multiplicação ou uma divisão, na hierarquia matemática, você tem que resolver primeiro o produto, a multiplicação e a divisão, só depois somar ou subtrair. A mesma coisa se você tivesse uma potência e uma raiz. Então, se você tiver a potência e raiz, hierarquicamente, ela tem que ser feita primeiro que a multiplicação e que a divisão. Então, eu tenho potência, eu resolvo potência. Eu tenho raiz, eu resolvo raiz. Só depois eu multiplico ou divido. E só depois eu vou somar ou subtrair. Então, a soma e a subtração, ela acontece por último. Eu tenho aqui uma soma e na sequência um produto. Um erro muito comum é o aluno somar 1,015 e depois multiplicar por 8. Caramba, você cometeu um erro muito grave aqui. O valor que você vai encontrar aqui vai ser um absurdo, tá? Porque isso aqui é um erro matemático assim muito constante que alguns alunos praticam porque não prestam atenção na hierarquia dos sinais. Então, primeiro eu tenho que multiplicar, para depois eu somar. Então, vamos fazer a multiplicação aqui. Para você que tem dificuldade de fazer multiplicação com vírgula, eu vou dar uma canja aqui. Multiplica-se primeiro como se não existisse a vírgula. Normal. Esquece a vírgula e multiplica. 8 vezes 5, 40, ficou 0 e vão 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12, ficou 2 e vai 1. 8 vezes 0, 0, com 1 que foi 1. 8 vezes 0, 0. Depois que você fez a multiplicação, aí você conta quantos algarismos tem depois da vírgula. Eu tenho vírgula só na parte de cima. Eu tenho 1, 2, 3 algarismos. Então eu vou contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3 e colocar a vírgula, ok? Então vai ficar 0,12. Ah, agora eu posso somar. Depois que eu multipliquei, eu posso somar. 0,12 mais 1, aí eu coloco o 1 e vou somar, ó. Assim que a gente faz para somar com vírgula, porque o 1 não tem vírgula. Então eu coloco 1, vírgula e a quantidade de zero de acordo com os algarismos que eu tenho depois da vírgula. Somando isso aqui vai dar, ó, 1,120, que é a mesma coisa que 1,12, tá? Porque aquele zero lá não tem valor nenhum quando tem vírgula, ok? Então vai ficar assim, ó, 18.000 vezes 1,12, que é o resultado do produto e da soma mais 1. Feito isso, galera, é só multiplicar. Mais uma vez, nós temos um produto para fazer aqui. 18.000 vezes 1,12. Olha só, 18.000, 1,12. Então eu tenho 0, 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 0, 0, 0, 0, 1 vez 8, 8, 1 vez 1. Depois 0, 0, 0, 1 vez 8, 8, 1 vez 1, 1. Somando tudo eu tenho 0, 0, 0, 6, 3 e 8, 11, vai 1, 8, 9, 10, vai 1, 1 mais 1, 2. Então eu tenho 20, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Depois que eu fiz o produto normal, como se não tivesse vírgula, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então 2 casas, vírgula. Então resposta, R$20.160. Então, qual é o valor acumulado desse capital aplicado durante esse período? O montante dessa aplicação é de R$20.160. Tranquilo? Captaram aí, galera? Belezinha? Então tá aí. Essa é a resposta, 20.160. Bom, nós já vimos como calcular os juros, já vimos como calcular o montante, ok? Vamos ver agora como que a gente faz para calcular o capital. Lembrando que o propósito desses exemplos é vocês compreenderem o processo de aplicação da fórmula, tá? Importante você entender como que se transforma, passa para um lado para o outro.
Então, olha só. Qual o capital que se deve aplicar a uma taxa de 7% ao mês para que possa, em 4 meses, obter o valor de R$ 900? Quais são as recomendações? Primeiro passo, anotar todas as informações que o exercício está nos dando. Anoto todas as variáveis e deixo claro o que o exercício quer saber. Ele quer saber o capital. Ele disse que a taxa é de 7% ao mês, ele disse que o prazo é de 4 meses para obter o valor de R$ 900. Galera, se é para obter o valor de R$ 900, esse R$ 900 é quem? É juros? Capital? Não, capital não é, porque capital é o que ele quer saber. É montante? Isso mesmo, montante. É um valor que ele deseja conquistar. Ele quer saber quanto que eu devo aplicar para que no final eu tenha tantos reais, ou seja, R$ 900. Então, R$ 900 é o montante dessa aplicação. Então, ele nos deu essa informação. Beleza? Que fique claro que você já tem um montante. Bom, ele falou que essa aplicação tem que durar 4 meses. Então, em 4 meses. E ele diz que a taxa é de 5%. 5% não é 7%. Aqui está 7%, mas é 5%. Vamos calcular com 5%. Tá? E pede para nós calcularmos o capital. Ok? Bom, vou corrigindo aqui, tá? Colocar 5%. Então, 5% ao mês. Galera, veja bem. 5% é a taxa percentual. Lembra que eu tenho que transformar para a taxa unitária. Como que faz isso? Dividindo por 100. Então, 5 dividido por 100, 0,05. Então, essa aqui é a taxa unitária. É com essa taxa que eu vou trabalhar. A taxa já está em mês. O tempo está em mês. Então, taxa e tempo estão na mesma unidade. Preciso preocupar? Não, não preciso preocupar, porque elas já estão enquadradas na mesma unidade. E o exercício quer saber o capital. Aí eu tenho o seguinte, gente, aqui é uma questão só de transformação. Se você tem que montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N, e você quer saber o capital, o que você faz? Você isola esse capital. Como que eu isolo o capital, professor? Ele não está multiplicando o 1 mais I vezes N? 1 mais I vezes N está multiplicando. Então, o cara, quando está multiplicando de um lado, ele vai para o outro dividindo. Conclusão, quem vai ser o capital? Vai ser o montante dividido, ó, a barrinha aqui, ó, dividido por 1 mais I vezes N. Então, eu vou resolver esse cara que está dentro do parênteses. O resultado disso daqui vai dividir o montante que o exercício deu aqui, que é de R$ 900. O resultado disso é o valor do capital que eu devo aplicar, ok? Então, vamos colocar na prática isso daí. Substituindo na fórmula, eu vou ter montante, 900, dividido por quem? Por 1 mais I, que é 0,05, vezes 4, que é o prazo. Aí a gente faz esse produto, 0,05 vezes 4, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 0, 2, 2, 2 casa, vírgula, vai dar 0,20. Tranquilo? Bom, esse valor eu somo mais 1. Quanto que é 1 mais 0,20? Vai dar 1,20, ok? 1 mais 0,20, porque isso aqui deu 0,20, né? 0,20 mais 1, 1,20. Agora eu tenho que dividir 900 por 1,20. Bom, como que nós fazemos essa divisão? Nós temos aqui 900 dividido por 1,20. Dividido por 1,20. Aí, veja bem, você pensa assim, professor, eu tenho dificuldade em dividir com números decimais. Com a vírgula me atrapalha. A recomendação é o seguinte. Se você andar uma casa para cá, não vai ficar 12? Uma casa só para a direita? 12, correto? Beleza. Andei uma casa aqui, ó, 12. Aí esse zero aqui não tem valor nenhum mais. Tá? Esse zero não tem valor nenhum mais. Então ficou 12. Andei uma casa. Eu acrescento um zero aqui. Então é só dividir 9.000 por 12. Vamos fazer essa divisão? Bom, vou pegar aqui duas casas. Eu tenho duas casas aqui, 12, né?
12, 90. Vai dar 7. 7 vezes 12, 84. 90 menos 84, 6. Abaixo 0, 60. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60. 60 para 60, 0. Abaixo outra casa, 0. 0 dá para dividir? Não. 0 no quociente. Tem mais algum valor para baixar? Não. Então acabou a conta aqui. Resposta 750. Então veja bem, o nosso capital vai ser igual a R$750. Viram? Ó, peguei duas casinhas, tá? 90 dividido por 12. 7 vezes 12, 84. 90 tira 84, 6. Abaixo 0, ficou 60. 60 dá para dividir por 12? Dá 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, nada. Abaixo 0. 0 não dá para dividir. 0 no quociente. Acabou a conta. 750. Então, qual é o capital que se deve aplicar para conseguir esse montante? R$750. Tranquilo aí, galera? Belezinha? Tranquilo, né? Então, na hora de fazer a divisão com o número decimal, é só você contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho que andar uma casa, duas casas para a vírgula desaparecer. A quantidade de casas que você andar de um lado, você acrescenta 0 no outro valor. E aí a divisão fica só com números inteiros e aí fica fácil de ser feita. Beleza? Para mais um exemplo aqui. Olha só, um capital foi aplicado a juros simples e ao completar um período de 1 ano e 4 meses, produziu um montante equivalente a 7/5 do seu valor. A taxa mensal dessa aplicação foi de... Aqui as opções que nós temos. Veja bem, gente. Agora o exercício pediu para nós acharmos a taxa. Quer saber? A taxa mensal. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho o período de aplicação, o capital foi aplicado por 1 ano e 4 meses, a juros simples, então capitalização simples. O montante que produziu é um montante equivalente a 7/5 do seu valor e ele pede a taxa de aplicação. Então vamos resolver esse exercício aqui. Primeiro, vamos anotar as informações que nós temos. De acordo com o exercício, ele deu o valor do capital? Não deu, olha só. Ele só falou um capital. Ele não falou que capital que era. Bom, professor, como que eu procedo em casos em que não é informado o capital e eu tenho a necessidade de saber o capital? Primeiro, eu quero chamar a sua atenção que o capital e montante, um está vinculado ao outro. Observe que ele diz que o montante é 7/5 do valor do capital. Tá? O capital aplicado produziu um montante equivalente a 7/5 do seu valor. Equivalente quer dizer igual. Então, montante está vinculado ao capital. Dessa forma, você pode escolher um valor aleatório qualquer. Se você não quiser representar de forma literária por uma letra, você pode dar um valor. Ah, eu posso considerar R$100? Pode. Sem problema nenhum. Não vai alterar o resultado final. Você pode dar um valor qualquer para o capital? Pode. Como você pode representar por uma letra? É o que eu vou fazer. Vou chamar o capital de X. C igual a X, ok? Capital vale X. Bom, o prazo, 1 ano e 4 meses. Eu vou ter que transformar esse tempo para uma única unidade. Observe que a unidade é composta. Ano e mês. 1 ano e 4 meses. Eu não posso trabalhar assim. Eu tenho que trabalhar com uma unidade única. Então, vou passar tudo para mês. Por que tudo para mês? Porque o exercício pediu a taxa mensal. Então, o tempo obrigatoriamente tem que estar em mês. Se ele não tiver em mês, professor, não dá para resolver? Dá para resolver. Só que no final você vai ter que transformar ele para mês. Então, como ele já quer a resposta de taxa mensal, vamos já trabalhar com o tempo em mês. Um ano tem quantos meses? 12. 12 mais 4, 16. Conclusão, 1 ano e 4 meses são 16 meses. Belezinha?
Aí, o que ele falou com relação ao montante? Ele disse que o montante é 7/5 do capital. Como que eu represento isso? 7 sobre 5 vezes x. Ou seja, é o valor do capital multiplicado por 7 e dividido por 5. Isso que é 7/5 do capital. Ok? Professor, se eu não quiser deixar na forma fracionária, eu poderia representar isso na forma decimal? Poderia. Como que faz? É só pegar o 7 e dividir por 5. Então, ó, 5 vezes 1, 5. Para 7, 2. Vírgula, acrescento 0, 20. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Ou seja, 7/5 de x é a mesma coisa que 1,4 vezes x. Viram? Se não quiser trabalhar com fração, pode deixar na forma decimal. Então, vamos lá. Bom, nós temos que a fórmula é montante igual a capital que multiplica 1 mais i vezes n. Essa é a fórmula que nos dá a resposta direta. Substituindo, como eu tenho que o capital está e montante estão associados, então o montante é 7/5 do capital. E o capital eu não conheço, não sei quanto que ele vale, tá? Lembrem que eu disse que você poderia, se quisesse, dar um valor qualquer para o capital. Por quê? Porque, na verdade, o capital vai ser simplificado. Como eu tenho capital de um lado e capital do outro, e ambos estão sendo multiplicando, então um elimina o outro. Observem aqui, ó, que eu vou eliminar, ó. Estão percebendo aqui, ó? Eliminei C com C. Por quê? Porque eles estão multiplicando. Eu posso fazer isso, professor? Pode. Toda vez que estiver multiplicando de um lado e do outro, eles podem ser simplificados. Ok? Quando eu disse para você que você poderia dar qualquer valor, é porque se você desse 100, ia ser 100 aqui e 100 ali. Você iria eliminar do mesmo jeito. Se fosse 1000, 1000 aqui, 1000 ali, iria eliminar do mesmo jeito. Tranquilo? Então, quem sobrou aqui? Só 7 sobre 5. E do outro lado, 1 mais i vezes 16. 16 é o tempo. Lembra que é i vezes n? Olha lá, ó. Bom, esse 1 está positivo, vem para o outro lado negativo. Se você trabalhar com fração, você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum para fazer essa diferença aqui. 7 sobre 5 menos 1 tem que fazer a diferença, tá? É como você colocar 1 aqui embaixo. MMC de 5 e 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, 1 vezes 7 é 7. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar assim, ó. 7 menos 5 sobre 5. Ok? Fazendo tirando aqui o mínimo múltiplo comum para fazer essa diferença. Ou então, se você trabalhasse com 1,4, aí era só pegar 1,4 menos 1 de forma direta. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. 7 menos 5 sobre 5. E 7 menos 5 é 2 sobre 5. Ok? 7 menos 5 é 2. 2 sobre 5. Agora, como que resolve isso daqui, professor? Olha só. Você tem a seguinte representação. Para que você entenda o processo que foi feito ali. Você tem isso aqui, ó. 2 sobre 5 igual a 16 vezes i. Esse cara está dividindo, passa para lá, multiplicando. Ou melhor, você pode pegar esse cara que está multiplicando e vir aqui para baixo. Ele vem dividindo o 2, mas vem multiplicando o 5. Então vai ficar 2. Quanto que é 15 vezes 6? 15 vezes 6, 16, 80. 5 vezes 16, 80. Então vai ficar 2 sobre 80. Isso é igual a i. Galera, nós temos aqui uma fração. Eu não posso deixar assim. Eu tenho que simplificar essa fração. Ou dividir esse valor para ver qual é o valor que eu vou encontrar. Como que eu faço isso, professor? Você pode fazer assim, ó. 2
dividido por 80. Não foi isso que deu? Ó, 2 sobre 80. Como que eu faço para fazer essa divisão? 2 dá para dividir por 80? Não. Quando não dá para dividir, o que eu faço? 0 no quociente, vírgula, acrescento um 0. Ficou quanto? Ficou 20. Professor, 20 não dá para dividir por 80. Se não dá para dividir por 80, 0 no quociente e acrescento outro 0. Ficou quantos? 200. Professor, 200 dá para dividir por 80. Então vamos lá, dá 2. 2 vezes 80, 160. 200 menos 160 dá 40. Eu quero continuar a divisão. 0 no 0 e continua a divisão. 400 dividido por 80, 5. 5 vezes 80, 400. 400 tira 400, 0, acabou. Então a resposta vai ser 0,025. Então nós vamos encontrar, né? Simplificando 2 sobre 80 fica 1 sobre 40, tá? E esse 0,025, para nós transformarmos ele por uma taxa de porcentagem, é só multiplicar ele por 100, para colocar em porcentagem. E quando eu faço uma multiplicação por 100, é só andar 2 casas para a direita. Então 0,025 vai ser igual a 2,5%, que é a mesma coisa que eu pegar o 1, multiplicar por 100 e dividir por 40. 1 vezes 100 é 100. 100 dividido por 40, 2,5% ao mês. Então você poderia seguir esse caminho, depois dividir o 2 por 80, encontrar um valor decimal, esse valor decimal multiplicar por 100, porque ele quer a representação em porcentagem, e encontraria esse valor. Ou então simplificaria ele até chegar a 1 sobre 40, e aí nessa fração multiplica por 100 em cima e divide por 40, nós chegamos na mesma resposta. Então tem aqui 2 formas diferentes de se chegar na mesma resposta. Fique à vontade naquela que você achar mais fácil de fazer. Belezinha? E aí nós encontramos a taxa que o exercício pediu lá, que ele queria saber qual era a taxa para produzir um montante de 7/5 do capital. Beleza? Exemplo 5. Um capital de R$15.000 foi aplicado a juros simples, a taxa bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de R$19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser de... Aí está aqui as alternativas de resposta. Bom, vamos ver o que o exercício nos deu de informação. Ele nos deu o capital, 15.000. Ele nos deu a taxa, 3%. Qual que é a unidade da taxa, galera? Bimestral. Está aqui, ó. Taxa bimestral. Então, fique antenado nisso daí. Para que seja obtido um montante de R$19,50. Então, eu tenho capital, eu tenho montante e eu tenho taxa. E ele quer saber qual é o prazo dessa aplicação. Agora, observem o seguinte. As alternativas de resposta estão todas elas na forma composta. Ano e mês. Ano e mês. E a taxa foi dada bimestral. Então, se eu tenho uma taxa bimestral, o tempo que eu vou encontrar vai ser bimestre. Se eu encontrar 5, quer dizer 5 bimestres. Se eu encontrar 10, quer dizer 10 bimestres. Então, o valor que eu encontrar como resposta, a unidade dele é a unidade da taxa bimestral. E aí eu vou ter que fazer a conversão para ver qual dessas alternativas se encaixa. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá para resolver isso aqui. Então eu tenho capital 15.000, a taxa de 3% ao bimestre, o montante de 19.050. Tranquilo? Bom, o que mais? Está aqui a fórmula. Através da fórmula eu vou encontrar o tempo, porque eu quero saber N e ele me deu M, C e I. Ele me deu as 3 variáveis que eu preciso saber. Então agora é só substituir. Vamos fazer essa substituição? Está aqui, ó, montante 19.050, capital 15.000, que multiplica 1
mais I, que é 0,03, lembrando que a taxa é sempre a taxa unitária, aqui ela está na forma percentual, então dividido por 100, 0,03. O professor sempre tem que dividir, sempre, galera, sempre tem que dividir. Agora, tome cuidado com essa transformação aqui. Tome cuidado, porque um outro erro muito comum é o aluno querer somar isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó, 1,03 vezes N. Galera, isso aqui é um barbarismo. É um desrespeito à matemática. Você somar algo que está multiplicando. Não faça isso. Não pode fazer. Está errado. Está errado. Não pode somar. Então o que eu faço? Não faz nada. Deixa ele desse jeito aí. Tá? Nós não podemos fazer essa soma. Por quê? Porque o 0,03 está multiplicando o N. Enquanto eu não souber N para multiplicar, eu não posso somar. Entenderam aí? Então, como que eu vou proceder? Eu vou pegar esse 15 mil que está multiplicando aqui, vou passar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Não é assim? Está multiplicando de um lado, vai para o outro dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 19.050 dividido por 15 mil. Isso é igual a quem? Igual ao cara que está aqui dentro do parênteses. 1 mais 0,03 vezes N. E vou fazer essa divisão, 19.050 dividido por 15 mil. Tá? Como que eu faço essa divisão? Assim, ó, divide, ó. 19.050 dividido por 15 mil. Para facilitar, você pode cortar um zero aqui com um zero aqui. Aí fica 1.905 dividido por 1.500. Ok? Bom, qual é o valor que vai dar aqui? Vai ser 1. 1 vezes 1.500, coloca 1.500 aqui embaixo, subtrai. 5, 0, 9 tira 5, 4, 0. 405. Vou continuar a divisão, não tem mais nenhum número para baixar. Então, vírgula, acrescento 0. Ficou 4.050. Vai dar 2. 2 vezes 1.500, 3.000. Coloca o 3.000 aqui embaixo. 3.000, subtrai. 0, 5, 0, 4 tira 3, 1. 1.050. Bom, 1.050. Coloca o 0 e continua a divisão. 10.500. Aqui vai dar 7. 7 vezes 1.500, 10.500. Então, 10.500 tira 10.500. 0, olha só, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35, fica os 5 e vão 3, 7 vezes 1, 7, com 3, 10, então 10.500. 10.500 tira 10.500, 0. Então, resposta, 19.050 dividido por 15.000, 1,27. Pronto, já sabemos o resultado da divisão. Então, eu vou colocar aqui. 1,27 igual a 1 mais 0,03 vezes N. Agora esse 1 é positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Troca de lado, troca o sinal. Então vai ficar 1,27 menos 1, igual a 0,03 vezes N. Eu tenho que fazer essa diferença. 1,27 menos 1 vai dar 0,27, igual a 0,03 vezes N. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Quero encontrar N, então eu tenho que isolar o N. Como que eu faço? O valor que está multiplicando eu passo dividindo. Então 0,27 vai ser dividido por 0,03. Então vai ficar assim.
Professor, mais uma vez, divisão com vírgula, olha só, 0,27 dividido por 0,03. Para essa vírgula desaparecer daqui, eu tenho que andar quantas casas? Uma, duas, aí fica 27. Se eu andei duas casas aqui, eu tenho que andar duas casas lá também. Então, uma, duas, resumindo, vai ficar 27 dividido por 3. E 27 dividido por 3 é 9. 3 vezes 9, 27, para 27 nada. Conclusão, quanto que vale N? 9. 9 o que, galera? 9 bimestre. Bimestre. Por que bimestre, professor? Porque a taxa foi dada ao bimestre. Então, o tempo é bimestre. Mas e as alternativas de resposta? As alternativas de respostas eram todas em ano e mês. E nós encontramos que o prazo, o N, é igual a 9 bimestre. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar, gente. Pergunto para você, um bimestre tem quantos meses? 2 meses. Então, para encontrar quantos meses tem aqui, ó, é só pegar 9 vezes 2, 18 meses. Professor, mas não tem 18 meses aqui. Ah, mas tem 1 ano e 6 meses. 1 ano, 12 meses. 12 mais 6, 18. Ok? Então, 1 ano e 6 meses é a resposta, letra D, é o prazo dessa aplicação para esse capital produzir esse montante nessa taxa especificada. Tranquilinho? Viram como é um exercício relativamente simples, mas cheio de detalhes, que se você não prestar atenção, você acaba errando de bobeira, algo assim bem básico, ok? 1 ano e 6 meses. Bom, taxa proporcional e taxa equivalente, galera. Observe que até agora nós não preocupamos em fazer nenhuma transformação, passar taxa para a mesma unidade do tempo ou tempo para a mesma unidade da taxa. Os exemplos que nós trabalhamos, elas sempre estavam na mesma unidade, mas obviamente que isso não vai acontecer sempre. Aliás, isso raramente irá acontecer. Na maioria dos casos, nós vamos ter que proceder de ou transformar a taxa ou transformar o tempo. Como que é feito esse procedimento? Vamos entender a taxa. Toda operação envolve 2 prazos. Primeiro, o prazo que se refere à taxa de juros. Segundo, o prazo de capitalização, que é a ocorrência dos juros. Ok? Isso quer dizer o quê? O exercício pode dizer que a taxa é de tantos por cento ao mês e pode te dar o tempo, dizer que a capitalização é anual. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque o período de capitalização é 1 e a taxa de proporcionalidade está em outra unidade. Isso não pode acontecer. Identificado isso, nós temos que proceder e transformar. Então, é necessário o uso das fórmulas de matemática financeira para expressar, esses prazos diferentes na mesma base de tempo. No regime de juros simples, diante de sua própria natureza linear, esta transformação é processada pela denominada taxa proporcional de juros, também chamada de taxa linear. Essa taxa proporcional é obtida da divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes em que ocorrerão os juros, que faz referência ao período de capitalização. Ok? Professor, não ficou muito claro isso. Tranquilo, vamos ver no exemplo como é que faz isso. Olha só. Calcular a taxa anual proporcional a. O que aconteceu aqui? Nós temos uma taxa dada em mês. E o exercício lá pede uma taxa anual. E aí, o que eu vou fazer? Eu não posso trabalhar com a taxa em mês, já que o período de capitalização é anual. Eu tenho que transformar essa taxa. Aí a gente tem que pensar assim. Eu quero a taxa anual e ele me deu a taxa mensal. Para passar da taxa anual para a taxa mensal, é só analisar assim. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Um ano, 12 meses. Então, para passar a taxa
de mês para ano, é só pegar a taxa de 6% e multiplicar por 12. Porque é 6% em cada mês. Em um ano vai ser 6 vezes a quantidade de meses que tem um ano. Como um ano tem 12 meses, 6 vezes 12, 72% ao ano. A quer dizer ao ano. Pronto, encontrei a taxa proporcional anual proporcional a 6% ao mês. 72% ao ano. Entenderam? Então, de mês para ano, eu multiplico por 12. Ah, professor, e se fosse o contrário, de ano para mês? Aí eu dividia. Tá? Então, você tem isso aqui, ó, mês e ano. De mês para ano, multiplica por 12. De ano para mês, divide por 12. Ok? Então, é só uma questãozinha de multiplicar e dividir aí, dependendo de onde para onde você quer ir. Tranquilo? Olha só, agora ele quer que a gente encontre na letra B a taxa anual proporcional a 10% ao bimestre. Mais uma vez a gente tem que raciocinar assim. Um ano tem quantos bimestres? Primeiro, o que é bimestre, galera? Bimestre é um período equivalente a 2 meses. Como o ano tem 12 meses, então ele vai ter quantos bimestres? 6 bimestres. Concordam? A cada 2 meses conta um, então um ano tem 6 bimestres. Então, se eu quero passar de bimestre para ano, é só eu multiplicar o valor da taxa pela quantidade de bimestres que tem um ano. Então, eu vou pegar 10% vezes 6, e isso vai dar 60% ao bimestre. Pronto, encontrei a taxa anual proporcional a 10% ao bimestre. Aí o mesmo raciocínio. Se você tem ano e tem bimestre, isso quer dizer que de ano para bimestre eu multiplico por 6, de bimestre para ano, de ano para bimestre eu divido por 6, de bimestre para ano eu multiplico por 6. Tranquilo? É só fazer essa transformação aí. Agora, olha só, ele quer saber a taxa de juros mensal proporcional a... Agora a taxa foi dada em ano. Lembram lá? De ano, de mês para ano, multiplica por 12. De ano para mês, divide por 12. Então, ó, 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, nada. Então, qual é a taxa mensal proporcional a 60% ao ano? 5% ao mês. Na letra B, 9% ao trimestre. Galera, o que é trimestre? Trimestre é um período de 3 meses, ok? E um ano tem quantos trimestres? É só você contar. A cada 3 meses você considera um. Então, nós temos 4 trimestres num ano. Então, um ano, 4 trimestres. Então, se eu quero passar de ano para trimestre, eu divido por 4. De trimestre para ano, eu multiplico por 4. Como ele quer saber a taxa mensal? Bom, aqui ele quer saber mensal, ele não quer para ano. Então, vamos trabalhar assim. Um trimestre tem 3 meses. Um trimestre é 3 meses. Então, se eu quero passar de trimestre para mês, porque um trimestre são 3 meses, eu vou dividir por 3. Se eu quero passar de mês para trimestre, eu multiplico por 3. Ok? Sempre assim, de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou dividir. De uma menor para uma maior, eu multiplico. Veja bem, trimestre é maior que mês. Então, de trimestre para mês, divide. Mês é menor que trimestre. Então, de uma menor para uma maior, multiplica. Sempre assim.
Então, 9% ao trimestre, para passar para mês, eu divido por 3. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3% ao mês. Pronto, fizemos a transformação. Só dividir por 3. Tranquilo? Entenderam como é que faz a questão de encontrar a taxa de proporcionalidade? Então, sempre que nós estivermos trabalhando com uma capitalização simples e a unidade de tempo e taxa forem diferentes, nós vamos ter que recorrer a essa transformação. Em alguns casos, dá para nós transformarmos o tempo, como eu disse no início da aula. Mas em outros, fica complicado o tempo. É melhor trabalhar a taxa. E aí você usa dessa prerrogativa. Eu quero só deixar claro que você pode optar tanto um quanto o outro. Aliás, tem que estar sempre ligado na pergunta, né? Porque às vezes a pergunta é direcionada, como foi nos exemplos anteriores. Calcule a taxa mensal. Então eu já vou procurar deixar o tempo em mês, para que a resposta que eu encontre seja mensal, ok? Prazo médio a juros simples, galera. O que quer dizer isso? O prazo médio para vários capitais emprestados a uma certa taxa em tempos diversos é um único tempo que a mesma taxa produz os mesmos juros que a soma dos juros produzidos pelos diversos capitais durante os diversos tempos. O que está querendo dizer aí? Que eu tenho um capital aplicado a uma mesma taxa num tempo, um capital 1 aplicado num tempo 1, um capital 2 aplicado num tempo 2, um capital 3 aplicado num tempo 3, um capital 4 aplicado num tempo 4. Então eu tenho capitais aplicados em tempos diferentes. Aí, o que é prazo médio? Prazo médio é um único tempo que substitui todos esses tempos aí diferentes nessa aplicação e vai produzir, né, o mesmo juros que a soma de todos os juros separadamente, ok? Isso que quer dizer prazo médio. Como que nós calculamos o prazo médio? O prazo médio, trata-se de uma média aritmética ponderada. Professor, o que é média aritmética ponderada? Média aritmética ponderada é porque existe uma associação do capital à taxa, da taxa, com relação a um tempo. Ok? Então, nós vamos proceder assim. Nós vamos pegar o capital 1 vezes a taxa 1 vezes o tempo 1. Multiplicar. Depois eu pego o capital 2 vezes a taxa 2 vezes o tempo 2. Depois o capital 3 vezes a taxa 3 vezes o tempo 3. E assim por diante, quantos tiverem. Dividido por quem? Dividido pela soma do produto do capital pela taxa. Então aqui, ó, dividido pelo capital 1 vezes a taxa 1, mais o capital 2 vezes a taxa 2, mais o capital 3 vezes a taxa 3, mais a quantidade que tiver. Isso que é média aritmética ponderada. Quando acontece da taxa ser a mesma para todos os casos, só o capital e o tempo for diferente, aí eu não preciso colocar o I. Se é a mesma taxa, ela pode ficar de fora. Aí vai ficar só C1, N1, C2, N2, C3, N3, C4, N4. E aqui embaixo vai ficar só C1, mais C2, mais C3, mais C4. Tá? Se a taxa for a mesma. Se o exercício falar que a taxa de aplicação é a mesma para todos os capitais. Aí, nesse caso, não há necessidade de eu multiplicar o capital pela taxa. Professor, e se eu multiplicar? Não está errado, mas não há necessidade. Ok? Observe que o prazo é igual à média aritmética ponderada dos tempos pelos respectivos produtos entre os capitais e as taxas correspondentes. Ok? Taxa média. A taxa média é a mesma coisa que o prazo médio. A única diferença é que agora não é prazo, vai ser taxa. Inclusive, a mesma relação. É a taxa que substitui. Quando varia a taxa, quando eu tenho capitais aplicados a taxas diferentes, que pode ser no mesmo prazo ou em prazos diferentes, não importa, tá? E eu quero encontrar uma única taxa que possa substituir todas essas e dar o mesmo resultado. Isso é chamado de taxa média. Como que eu calculo? Através da média aritmética.
Só que agora não vai ser mais capital vezes taxa, como foi no anterior. Vai ser capital vezes o tempo. E a nossa formulazinha vai ficar assim, ó. Capital 1, taxa 1, tempo 1. Observe que na parte de cima não mudou nada. Capital, taxa e tempo, mais capital, taxa e tempo, mais capital, taxa e tempo. Quantos capitais, taxa e tempo tiver, nós vamos colocar. O que muda? O que muda é aqui embaixo. No anterior era capital 1 vezes taxa 1, mas eu queria saber o prazo. Aí eu multiplicava capital vezes taxa. Como agora eu quero saber a taxa, eu vou multiplicar o capital vezes o tempo. E a mesma coisa que nós dissemos anteriormente vale aqui. Se o tempo for o mesmo para todos os capitais, nós não precisamos multiplicar pelo tempo aqui na parte de baixo. Vai ser só capital 1 mais capital 2 mais capital 3 e assim sucessivamente. Só vai mudar o capital. O tempo não precisa colocar. Nem em cima, professor, nem em cima. Não há necessidade. Eu multiplico só o capital pela taxa 1, o capital pela taxa 2, o capital pela taxa 3 e divido pela soma do capital 1 mais capital 2 mais capital 3, quantos tiverem. Ok? Por quê? Porque a taxa média é igual à média aritmética ponderada das taxas pelos respectivos produtos entre capital e tempo. Lembra que no anterior era capital e taxa, mas eu queria saber o tempo. Agora eu quero saber a taxa, então capital e tempo. Ok? Vamos ver um exemplo. Esse aqui é da Banca Exaf, caiu no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. E diz assim: os capitais de 3 mil, 5 mil e 8 mil foram aplicados todos no mesmo prazo. Olha só, o prazo é o mesmo. A taxa de juros simples de 6% ao mês, 4% ao mês e 3,25% ao mês, respectivamente. O que quer dizer, galera, essa palavra respectivamente? Quer dizer que essa primeira taxa está associada ao primeiro valor, a segunda taxa ao segundo valor, a terceira taxa ao terceiro valor. Isso que quer dizer respectivamente. Calcule a taxa média de aplicação desses capitais. Beleza. Então vamos lá calcular a taxa média. Lembrando que taxa média é igual a quê? Média aritmética ponderada, né, dos juros, que é o capital vezes taxa vezes tempo, né, do somatório, dividido por quem? Pelo capital vezes o tempo. Como o tempo é o mesmo para todos, como eu tinha dito anteriormente, não há necessidade de nós informarmos o tempo. Então, nesse caso, olha só como que vai ficar a nossa solução. Os capitais estão aqui, as taxas estão aqui. Cada capital associado a uma taxa. O que é taxa média? Taxa média é esta média aritmética aqui. Lembrando que nós não vamos usar o T. Por quê? Porque o prazo é o mesmo. Então, não precisa colocar o T. Então, ao invés de capital 1 vezes taxa 1 vezes tempo 1, eu vou pegar só capital 1 vezes taxa 1. Ao invés de capital 2 vezes taxa 2 vezes tempo 2, eu vou pegar só o capital 2 vezes a taxa 2. Por quê? Porque o prazo é o mesmo para todos. Então, não precisa colocar. Professor, se eu colocar está errado? Não está, mas não há necessidade. Só vai aumentar o valor da sua conta e você correr risco de errar. Então, substituindo, capital 1, 3 mil, está aqui. Taxa 1, 6%, está aqui, 6. Aí se pergunta, professor, mas eu não tenho que colocar a taxa unitária? Olha, se você quiser, você até poderia colocar a taxa unitária. Só que aí no final você tem que multiplicar por 100. E se você trabalhar ela do jeito que está aqui, não há necessidade. A sua resposta já vai estar em porcentagem, tá? Capital 2, 5 mil, vezes taxa 2, 4. Capital 3, 8 mil, vezes taxa 3, 3,25. Dividido por quem? Capital 1 mais capital 2 mais capital 3. Observe que o tempo, que era o resultado do produto, eu não coloquei. Não há necessidade. Agora, vamos fazer o produto. Quanto que é 3 vezes 6? 18. Quanto que é 5 mil vezes 4? 20 mil. Quanto que é 8 mil vezes 3,25? Vai dar 26 mil. Então, em nossa conta, ó. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 4, 20. 8 mil vezes 3,25, 26 mil. E aqui embaixo, 3 mais 5, 8. 8 mais 8,
16. Somando esses valores de cima, 18 mil mais 20 mil, 38 mil. 38 mil mais 26 mil, 64 mil. Então vai ficar 64 mil dividido por 16 mil. Aqui a gente corta o zero, né? 30, 30, cortou. 64 dividido por 16, 4%. Então, qual é a taxa média dessa aplicação? 4% ao mês. Ok, galera? Tranquilo? Então, volto a reforçar. Se o prazo for o mesmo para todas as aplicações, nós não precisamos considerá-lo. Se considerar, não está errado, mas não há necessidade. Para não correr risco de errar aí. Tranquilo? Belezinha, galera? Entendido, então, o que é prazo médio aí? Chegamos ao fim da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês, partilhar este conhecimento. Espero que vocês tenham compreendido o processo da capitalização simples. Nós ficamos assim, colocamos com bastante cuidado todas as informações, todos os conceitos. Não menosprezem os conceitos. O conceito é a base da resolução do problema. Se você não entender a parte conceitual, você tem dificuldade na resolução do exercício. Fique atento para as linguagens matemáticas que são utilizadas, tá? Porque muda de uma banca para outra a linguagem matemática. E se você não entendê-la, você vai ter dificuldade, às vezes, em resolver o exercício. No demais, revejam novamente várias vezes esse vídeo. Tente fazer novamente esses exemplos, tá? E nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Deus abençoe seus estudos e até a próxima. Um beijo, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.